Sempre que eu falo nas qualidades e nas características de uma argumentação, alguém me pergunta se apresentar ideias divergentes em um texto não significa cair em contradição. Eu quero lembrar a você que para haver argumentação é condição necessária que haja a discussão das opiniões que são divergentes. Na hora de sua prova, você é quem vai apresentar essas opiniões divergentes. Você é quem vai apresentar essas vozes discordantes. Isso ficará demonstrado para o corretor que você tem um domínio, um conhecimento do assunto abordado. Então é fundamental que você apresente no texto argumentativo as ideias, as opiniões que são divergentes. Claro que no decorrer do seu texto você vai tomar uma posição e essa posição deve ficar bem definida lá no texto. Sucesso! Lembra no dia da prova desse detalhe. Gerenciar articuladamente e de forma excelente a inserção de todas as vozes alheias. Geralmente eu falo aqui em modalização de segundo, é onde a gente faz a citação. Segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, né? Isso aí tem que aparecer. E eu notei algumas vezes que o pessoal tem resistência em fazer isso aí, porque o pessoal, que o cara tem que colocar a voz dele. Sim, mas a minha posição, eu vou tomar, a minha posição vai ter que ficar clara, que é o penúltimo item, mas eu só posso tomar a minha posição depois que eu apresentar as opiniões diferentes, ou não há argumentação. Aí o texto seria somente positivo, entendeu? Então, gerenciar articuladamente e de forma excelente a inserção de todas as vozes alheias. Geralmente eu falo aqui em modalização de segundo, é onde a gente faz a citação. Segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, né? Isso aí tem que aparecer. E eu notei algumas vezes que o pessoal tem resistência em fazer isso aí, porque o pessoal, que o cara tem que colocar a voz dele. Sim, mas a minha posição, eu vou tomar, a minha posição vai ter que ficar clara, que é o penúltimo item, mas eu só posso tomar a minha posição depois que eu apresentar as opiniões diferentes, ou não há argumentação. Aí o texto seria somente positivo, entendeu? Então, para o problema abordado, a nota máxima atribuída a esse critério será 2. Observe que a redação vale 4 pontos. Se o cara, se a pessoa, a pessoa que está fazendo a redação, que pode ser uma mulher, deve ser uma mulher também, né? Predominantemente mulheres, como fosse atualmente. Então, se apresentou argumentos pouco desenvolvidos, e mesmo que tenha tomado uma posição, a nota máxima de 4 pontos, a nota máxima é 2. Se o candidato apresentou em seu texto apenas um argumento consistente e bem desenvolvido, a nota máxima atribuída é 2. Porque ele tem que apresentar quantos? No mínimo, 2 argumentos. Se o candidato não focalizou o recorte temático proposto discutindo, por exemplo, apenas. Aí aqui é o recorte temático que a Comperd dá. Ela dá sempre lá em negrito, não é? Então é aqui onde se perde a maior parte dos pontos. Considerou-se tangenciamento, quer dizer, enrolou, né? Não falou necessariamente o que era para ter falado. Nesse caso, a nota máxima atribuída a esse critério foi 1. Então eu quero chamar a atenção para 3 coisas, aqui nessa tabela que também vale para a CESP. É esse item de focalizar o recorte temático, é aquele de apresentar diferentes vozes, né? Porque o terceiro nem vou realçar, porque todo mundo acaba colocando a própria opinião.